sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. No vídeo anterior nós falamos sobre trabalho significativo, mas do ponto de vista quando a pessoa não enxergava o seu trabalho como significativo. Então isso é uma realidade, é uma possibilidade, né? E algumas pessoas me perguntavam muito sobre isso. A gente fala muito sobre o trabalho significativo, aí eu não enxergo meu trabalho como significativo, como é que fica? Então, o vídeo anterior falou um pouco sobre essa abordagem, né? Que é uma abordagem que acontece na vida real, né? E existem outros caminhos para você buscar desenvolvimento, ainda que talvez você não encontre esse nível de significância no seu trabalho. Então, se você caiu aí, né, neste momento no canal, vai lá no vídeo anterior, você vai ter lá na trilha Dicas de Coach, você vai identificar isso lá. Hoje nós vamos retomar o curso de Psicologia Positiva. Lembra? Lá no início foi feito o curso de Psicologia Positiva, né, com várias aulas. Então, esse vídeo e o próximo vídeo, eles estão sendo enquadrados dentro daquele curso como um complemento. Então, o que eu estou trazendo de novo? Elementos, né, que compõem um modelo, né, de um pesquisador, o Michael Steger, em que ele identifica alguns itens que ajudam a aumentar os níveis de significância no trabalho. Então, são dois pontos de vista. O ponto de vista do indivíduo, do colaborador, funcionário, né, e o ponto de vista da organização. Então, ele subdivide em dois modelos, o SPIRE e o Karma. E aí a gente vai falar hoje do ponto de vista do indivíduo, né? Quais são esses elementos, o que a gente, né, tem que pensar, o que a liderança tem que ficar atenta para ajudar a desenvolver, do ponto de vista do colaborador. Na edição seguinte, no próximo vídeo, eu falarei sobre esses temas, sobre esses requisitos, esses conceitos, né, do ponto de vista da organização, né? Tudo isso convergindo, né, para maximizar o desempenho das organizações, das equipes. Ok? Então, se você é novo aí, se inscreve no canal, clica na sinetinha de notificações, ajuda a divulgar e multiplicar esse conhecimento que está lhe sendo entregue de uma forma gratuita. Então, vamos compartilhar aquilo que é bom, né? Disseminar bons conhecimentos, ok? Fique comigo, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Essa é mais uma aula, mais um vídeo sobre o tema trabalho significativo, que está enquadrado dentro do curso de Psicologia Positiva, né? É um caminho para aumentar os níveis de trabalho significativo. Vamos lá? Obviamente, né, tem que retomar um pouquinho, né, que às vezes a pessoa até caiu aí num primeiro momento, me indicaram esse canal agora essa semana, agora que eu estou vendo aqui, saiu esse vídeo essa semana. Então, do que a gente está falando? Né? O Mark Steger, ele tem um modelo, né, que foi o modelo que eu mais me identifiquei, utilizei esse modelo na minha pesquisa de mestrado, ele está sendo utilizado no meu doutorado também, que ele estabelece, né, 3 variáveis, né, para o trabalho significativo. É o significado positivo, né, o indivíduo entende que aquilo que ele faz é útil, né, possui um significado e é positivo. Ele tem que ter um significado, tem que ser positivo o trabalho, ok? O segundo é a criação desse significado, ou seja, o trabalho é uma fonte não só geradora, como também incrementadora de significado de vida. Então existe ali uma relação, uma via de mão dupla entre o significado do trabalho e o significado de vida, ok? E a terceira variável, bem maior, né? É quando a pessoa identifica que o trabalho transcende, né, as paredes da organização, transcende ele mesmo. Então é algo que de alguma forma ele encontra uma identificação de que aquele trabalho concilia ali um desenvolvimento da sociedade, de grupos, né? Então favorecem aí as pessoas que se utilizam daquele serviço. Então essas são as 3 variáveis que compõem o modelo de análise do trabalho significativo. Mas qual é o objetivo, né, do vídeo de hoje? É falar sobre como a gente pode desenvolver isso do ponto de vista do empregado, do indivíduo, do colaborador. Então, o que o Steger traz foi um artigo publicado em 2016, né, com base nos estudos que ele tem nessa área. Ele conseguiu compilar isso, né, pegando vários estudos, ele compilou essas variáveis, entendendo que isso aí, de alguma forma, né, eleva os níveis, incrementa os níveis de trabalho significativo, que obviamente aumenta o engajamento e o desempenho das equipes nas organizações. O que é a primeira coisa que ele fala são as forças, né, do modelo SPIRE Strengths. Então, é você, antes de mais nada, conhecer os seus pontos fortes e talentos. Então, lembra que tem uma trilha, né, um curso que eu falo só sobre força de caráter, né? Se você ainda não fez, busca lá, né? Tem lá
um combozinho lá no canal, onde você identifica psicologia positiva, inteligência emocional, dicas do coach e forças de caráter. Então é uma forma, né? Aí tem todo um conteúdo teórico, prático, para você conhecer suas forças de caráter, né? E aí tem outros, inclusive outros elementos, no curso de Psicologia Positiva eu falo disso também, tem uma outra avaliação que busca avaliar seus talentos. Então existem por aí, né, algumas formas de você identificar seus pontos fortes, talentos. Pô, João, mas eu não, né, a empresa não está com dinheiro, a gente não está querendo mexer nisso agora. Eu posso eu mesmo refletir, identificar meus talentos, meus pontos fortes? Pode. Só que uma autoavaliação muitas vezes não é, né, tão profunda e assertiva. Então é interessante que minimamente, se você fizer uma autoavaliação, que você pegue uma segunda avaliação com o seu gestor, com o seu líder, com colegas, para que você possa conjugar isso aí e avaliar, né, se está um pouco mais alinhado com a realidade praticada. Mas também é um outro caminho, né? Então qual é a grande questão, né, desse aspecto das forças? É você conseguir pegar isso, né, seus pontos fortes, seus talentos, e encontrar uma maneira de transformar isso em operação no seu trabalho, concretizar isso que você tem internamente, né, nas atividades, né? E isso pode significar, inclusive, né, de você ir além daquilo que é o papel central da sua função. Às vezes você está numa função X, mas tem alguma coisa ali, você pode fazer um além, né? Ou para ajudar outra equipe, ou uma outra área, mas que está ao seu alcance. Você vai lá e utiliza seu ponto forte, seu talento e bota a coisa para andar. Então, quando você consegue aplicar esses talentos, essas forças, né, que são elementos que compõem o seu ser, né, você acaba aumentando o nível de significância no trabalho. Isso vai te fazer bem, né? Quando a gente consegue ser quem realmente nós somos, né, exercer aquilo que para a gente é importante, que faz a gente se sentir bem, né, que a gente tem um bom desempenho, afinal de contas, né, o foco é, se você usa aquilo que é seu ponto forte, seu talento, você tende a buscar o melhor desempenho, o melhor resultado. Isso vai te fazer bem. Então isso vai aumentar, né, melhorar a forma como você enxerga a sua atividade, o seu trabalho, porque você consegue utilizar aquilo que você tem de melhor. Então isso ajuda a aumentar o nível, né, de trabalho significativo. O outro item é a personalização, né, personalization. E aí o que ele fala disso aqui, né? É trazer um pouco mais de você mesmo para o seu trabalho. E aí, mais uma vez, volta com o aspecto do autoconhecimento. Então, no primeiro item a gente falou de forças, você tem que ter uma clareza sobre os seus pontos fortes, seus talentos, assim como é importante você identificar suas dificuldades, né? Porque dependendo do objetivo, do trabalho que você tem, do projeto, da situação que você está vivenciando, você tem que identificar ali se você não tem fraquezas que possam impactar no resultado desejado. Então você tem que trabalhar aquilo ali, ok? Então o que é essa questão aqui? Você identificar seus valores. O que é importante para você? Você refletir em relação ao meu trabalho, pô, eu gosto de autonomia, eu gosto de uma boa comunicação, eu gosto de saber que eu tenho suporte. Você vai identificar o que é importante para você, quais são os seus valores, né? Quais são os seus valores pessoais. Então, é você pegar um pouco desses valores, né, e ver de que forma isso se alinha com aquilo que você está realizando na sua empresa. A partir do momento que você consegue empregar, vamos dizer assim, operacionalizar seus valores, né, os seus valores no trabalho, você está trabalhando essa questão da personalização, né? Um outro aspecto, né, é a responsabilidade de adotar a mentalidade de propriedade, né? Aquela coisa que muitas empresas buscam, que se fala muito quando você chega a um nível mais de liderança, né, que alguns empregadores, né, empreendedores, eles têm essa questão de trabalhar a mente das pessoas. É o seguinte, cara, aqui você tem que tomar decisões e ter um comportamento, uma atitude, né, uma mentalidade como se você fosse o dono. Se você fosse o dono, você faria isso aqui? Se você fosse o dono, você faria esse investimento? Se você fosse o dono, você teria esse tipo de decisão? Então, isso é importante, ok? Isso ajuda, né? E aí, mais uma vez, quando você traz aquilo que faz parte da sua essência e você consegue vivenciar isso dentro do trabalho, isso aumenta os níveis de trabalho significativo. E aqui o terceiro item é a integração, né? Integration, né? Então, aqui no I do Spire. E aí é o que? É integrar, né, essa motivação que você tem e a execução do seu trabalho com outros elementos da sua vida, né? Lembra que uma das variáveis lá do trabalho significativo é aquele aspecto, né, de uma fonte geradora e incrementadora da trabalho significativo com significado de vida? Então está aqui, ó, né,
trabalhar em maneiras que trazem significado para a sua vida, né? Então existe uma integração, né? Você conseguir identificar essa integração entre coisas que você faz no seu trabalho, né? E que de alguma forma isso ajuda você a elevar os níveis de significado na sua vida, ok? O quarto item é o ressonância. E aí o que acontece? Aqui, inclusive está faltando um Szinho aqui, né? É reconhecer a essência da sua organização. Mais uma vez, parte para o aspecto do trabalhar o conhecimento, né? Então aqui a gente fala sobre o conhecimento das nossas forças e talentos, conhecimento dos nossos valores, né? Depois a gente está falando aqui de conhecer a essência da organização, né? O que seria a essência da organização? Os valores e a missão da organização. Tá? Qual é a questão aí? É você encontrar maneiras, né, disso reverberar em sua missão pessoal e significado através do seu trabalho diário. Ou seja, de que maneira, né, você entende, né, que existe aí um alinhamento que você se conecta, né, os valores e a missão da organização, né, com a sua missão pessoal, né, o seu significado e o seu trabalho do dia a dia. Essas coisas são dissonantes ou são ressonantes? O dissonante é aquilo que vai se afastar, né? Não vai se conectar, vai cada um seguir um caminho, né? E o ressonante é aquilo que vai se atrair, né? Que se integra. Então isso é importante. Eu me lembro de um caso que eu já citei em algum dos nossos vídeos aqui, que eu já não lembro mais qual foi, de uma pessoa que estava nessa situação e quando ela percebeu, né, que existia essa dissonância entre aquilo que para ela era importante, que ela tinha de missão e visão de vida, e aquilo que a organização tinha, aquilo para ela foi o suficiente para ela se organizar, se planejar, trabalhar e fazer uma mudança diária. Então a coisa foi feita de uma maneira organizada. Então, mas quando existe essa ressonância, então você tende, né, a ter essa visão de que, caramba, ali, né, aquela coisa que nem quando você encontra sua alma gêmea, que você está aí com seu companheiro, com a sua companheira, sua esposa, seu marido, né, em que os elementos se complementam, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter os desgastes, as discussões, os pontos de vista divergentes, como a gente tem na organização. Não é aquela coisa, né? É o match, 100% match, né? Não dá, não existe isso, né? Mas daquilo que é mais importante, né, é aquilo que consegue fazer essa ressonância. E isso, obviamente, eleva aí os níveis de trabalho significativo quando você consegue, mais uma vez, né, ter elementos que são da sua essência e de alguma forma eles se conectam, se complementam com aquilo que é organizacional, ok? E o último item é a questão da expansão, expansion, né? É o quê? Buscar maneiras pelas quais seu trabalho possa crescer para beneficiar outros, quem está lá fora. Então transcende você e transcende a organização. Expandir suas preocupações para abraçar interesses mais amplos além de si mesmo. Então vai muito além daquela coisa, pô, eu quero ser o gerente, eu quero ser o diretor. Gente, não tem nada de errado com isso, é profundamente saudável você ter suas ambições, trabalhar, estudar e correr atrás para que isso aconteça. Só que a gente está falando de um item que é um elemento que transcende, né, às vezes, essa ambição de você ter um cargo, um aumento de salário ou uma posição, ok? É você ver uma coisa e falar, caramba, esse trabalho aqui vai ajudar aquela comunidade. Se a gente conseguir convencer o governo, a gente vai implantar aquilo ali naquela área, pô, vai trazer emprego, desenvolvimento, infraestrutura e a sociedade vai se beneficiar. Então vai muito além de você ficar bem na foto da empresa, né? Você está imbuído daquele sentimento, pô, vai ser bom, vou ser reconhecido, vou ter um bônus, isso é bom, é ótimo, maravilhoso, né? Faz parte da vida. Mas quando você está imbuído, né, dessa situação de você estar indo além disso, e aí esse além é que passa a ser o foco para você, né? Você está aqui nessa situação da expansão. Então, o seu trabalho ele atinge um outro nível de significado, que vai muito além do retorno financeiro, né, da questão profissional das suas promoções. Ok? Então, esses elementos, né, segundo o Stigler, ele entende que são elementos, né, que promovem, né, elevam os níveis de trabalho significativo. Isso, obviamente, falando mais uma vez, né, redunda aí, né, ele acaba se desdobrando em mais engajamento e elevando o nível de desempenho das equipes. Então, é um importante insumo para as pessoas, importante insumo para as organizações, para os líderes, porque muitas vezes esse trabalho aqui ele tem que ser direcionado e apoiado pelo líder.
Porque às vezes não é muito fácil a gente conseguir ter toda essa visão, essa capacidade de análise, integrar isso e o que é mais importante, tornar isso operacional, concretizar isso no trabalho. Então, o papel do líder ele é muito importante, entender essas variáveis e ajudar as suas equipes a fazer essa trajetória, né? Então, às vezes, o cara não consegue sozinho ter uma visão muito clara de pontos fortes, seus talentos, né? Esse negócio dos valores, eu nunca refleti sobre os valores, né? Pô, como é que eu vou fazer uma integração aqui? Eu sou motivado pelo meu trabalho, como é que isso se conecta com a minha vida? Né? Como é que uma coisa tem a ver com a outra? Né? Como é que eu deixar os problemas de casa fora e a gente tem... Então, não é tão simples assim. Conhecer a essência da organização. Algumas organizações trabalham isso de uma forma mais explícita, né? Onde ela define lá alguns valores, missão e tudo mais. Então, assim, outras organizações não fazem, então talvez não seja tão simples, né? Às vezes você vai fazer aí uma entrevista, né, com equipes diversas, você vai ter aí valores divergentes dentro de uma mesma organização, porque as pessoas podem perceber isso de uma forma diferente, porque elas estão ali sob a tutela de um gestor X, né? Então, assim, é importante, né, essa sensibilização por parte da liderança para que eles façam aí esse trabalho, né, de operacionalizar esses itens. E, obviamente, essa questão da expansão, né, não é tão trivial, né? Você chegar e refletir. Talvez algumas atividades a gente consiga estabelecer essa conexão, né, de como aqueles resultados ultrapassam a empresa, beneficiam sociedades e grupos, mas algumas vezes não é, né? Às vezes dentro da própria empresa existe uma dificuldade de enxergar de como determinados setores e equipes contribuem para o negócio. Não estou nem falando de como esse negócio contribui para a sociedade, né? Ainda estou num passo anterior. Às vezes as equipes têm dificuldade de entender como é que a atividade deles contribui para o negócio. Então, para a gente entender que às vezes não é tão trivial, tão simples. Então, a figura do líder é muito importante. Então, por mais que estes sejam itens e critérios estabelecidos para desenvolver o indivíduo, o papel da liderança é primordial, né? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o modelo Karma, que são as questões organizacionais, que a organização, de uma forma geral, tem que prestar atenção e desenvolver para contribuir. Então, esses modelos eles se complementam, né? Então, você tem que ter a atuação da organização naquilo que lhe cabe de forma mais abrangente, corporativa, né? Mas você tem que ter pessoas no nível tático, né, que consigam chegar em todos os níveis e fazer as coisas acontecer no indivíduo, né? É aqui aquela coisa personalizada, cada um vai ter um valor, cada um vai ter um talento, então o líder ele tem que estar atuando nisso aí, ok? Espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e vamos divulgar esse trabalho para quem vocês acham que possa fazer um bom uso e obter o melhor desempenho, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.